Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. E nesse episódio, o projeto de pesquisa. Me acompanha se você ficou curioso. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou com um vestido em tom de caramelo. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, conectores cinza e fundo branco. À minha direita, a nossa tela interativa. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. A gente não poderia deixar de começar com ela, né? A Mafaldinha. Olha só nesse episódio, vamos... Ai, Mafalda, né? Mafalda, como vai o planeta? Por onde vamos começar a empurrar este país para frente? Afinal de contas, a humanidade não é mais do que um sanduíche de carne entre o céu e a terra. Se quiser ler depois, ó, toda Mafalda. Mafalda é uma criação do Quino, né, dos anos 70 e parece que é tão recente. E a pergunta que ela faz, né, por onde começamos a levar esse país para frente, esse mundo para frente, por onde que você acha? É claro que é pela educação. Nós, enquanto educadores, não acreditamos em outra transformação a não ser aquela em que a educação realiza. Porque é ela que transforma mundos, é ela que transforma a realidade. E você, enquanto professor pesquisador, vai investigar esses processos. Por isso que a nossa jornada se chama Processos Investigativos em Educação. E esse episódio, o projeto de pesquisa. Vamos então às nossas práticas. Vamos lá, a jornada continua. E para a jornada continuar, nós vamos, né, já fizemos esse percurso, já olhamos a base, o processo, e agora especificamente como que vai ser o ensino, né, a operacionalização didática desse procedimento. Aqui nós temos algumas etapas. E não poderia ser diferente, eu vou fazer igual a aluna faz, né, o show da aluna. São tantas perguntas, né? O que está acontecendo aqui? E essas perguntas são: para que fazer pesquisa? Por que fazer pesquisa? Quem vai fazer a pesquisa? Quando se faz pesquisa? E como que vai fazer a pesquisa? E, claro, para a gente começar, a gente vai ver aí o nosso guia de trabalho de conclusão de curso. Opa! Aí vamos apresentar aqui para ficar bem bonitinha. Olha só que coisa mais linda. Então, esse material está disponível no ambiente virtual. Guia do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia na modalidade à distância. Você pode acessar, ele está com todos os elementos, desde a coordenação, a gente já viu as atribuições, a estrutura, a defesa, o fluxo. E agora a gente vai conhecer mais a miúde o que vai ser o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, a gente já passou por ele lá em metodologia, a gente já avaliou procedimentos metodológicos, né? O que se estrutura o projeto de pesquisa. E recapitulando, o projeto de pesquisa, ele é o elemento inicial para o trabalho de conclusão de curso, que tem por objetivo o quê? Desenvolver uma atividade, né, de ensino, pesquisa e ou extensão que se configure em um trabalho final. Então, atenção, né? Já diz aqui o nosso texto. Utilizar as diversas áreas do conhecimento que contribuem para o avanço de práticas pedagógicas inovadoras, produzir materiais didáticos para diferentes níveis e modalidades de ensino em ambientes escolares e não escolares, com foco na inovação pedagógica e tecnológica. Não menos importante, planejar e realizar ações de investigação
que levem vocês, licenciados e licenciadas, a compreender a evolução dos processos cognitivos, emocionais e sociais, considerando as diferenças individuais e grupais. Ai, que lindo! E aí nós temos mais objetivos, né? Dentre eles, compartilhar práticas investigativas e projetar uma pesquisa com o quê? Com base na jornada de inovação educacional, alinhada a uma estratégia de desenvolvimento humano e social, mobilizando aportes teóricos e práticas pedagógicas. E, a partir daí, publicizar pesquisas, mobilizando aportes teóricos e práticas pedagógicas construídas ao longo do curso. Por que ao longo do curso? Porque vocês já iniciaram esses processos investigativos no primeiro período, né, com as entrevistas, com as observações, com os formulários, os questionários, com o registro do portfólio docente, e esse processo ele vai só se aprofundar. Agora ele vai exigir um pouco mais de você enquanto pesquisador independente, né, enquanto pesquisador mais autônomo nesse processo de investigação, e também de um modo mais, não que a proposta não seja coletiva, mas de um modo mais individualizado, mais personalizado, porque você vai ter um atendimento direto do seu orientador. As 3 trilhas, tanto a de pesquisa, a de extensão e a de ensino, que vão gerar os produtos de material didático, serviço ou o artigo teórico-científico, todos os 3 estarão em grupos. Então, digamos que você e mais 3 ou 4 colegas se alinhem ao grupo da extensão. Então, vai ser um trabalho coletivo, em que haverá discussões coletivas, mas os orientadores vão passar as recomendações, as sugestões, as avaliações, de modo mais personalizado, porque a intenção é atender especificamente a temática e o contexto que você está investigando. Então, essas duas atividades acontecem em concomitância, ou seja, acontecem ao mesmo tempo. Há o trabalho colaborativo e o trabalho individualizado. Além dessas estruturas, a gente tem, né, já vimos aí o que é o TCC, quando que acontece o TCC, e agora a gente vai ver alguns elementos, né, que são essenciais. Você vai elaborar o projeto de pesquisa e a gente começa do final para o início. Por quê? O projeto de pesquisa, qual que é o objetivo final do projeto de pesquisa? É gerar, como diz o artigo 11 aqui do guia, gerar um artigo. E esse artigo poderá ser realizado individualmente ou em grupo de até 3 pessoas. Professora, você só me avisa agora que a gente pode fazer esse trabalho em grupo? Aí eu estava deixando o melhor para o final, né? Claro. Bom, você pode fazer até em 3 pessoas. Você pode fazer individualmente, você pode fazer em dupla, você pode fazer em até 3 pessoas. Há algumas recomendações e algumas limitações. Então, quando você trabalha com o coletivo, 2 pessoas ou 3 pessoas, você tem potencialmente uma compreensão da realidade amplificada, porque são 3 olhares diferentes, 3 experiências, 3 bagagens diferentes sobre uma mesma temática. Então, tende a tanto, se vocês forem realizar o serviço, prospectar um material didático ou realizar uma reflexão teórica, ela tende a ser a mais robusta, mais densa, mais expandida, porque tem vários olhares. Como faz, por exemplo, as situações em que você tem um juiz e depois você tem um tribunal. Então, aqui você tem uma pessoa só julgando, no tribunal você tem um colegiado. Então, o colegiado geralmente decide e realiza as ações com mais propriedade, porque consegue visualizar a diversidade com maior facilidade do que um olhar parcial, que é o nosso. Mas as limitações são, geralmente, você lidar com o outro é um processo mais complicado, justamente pelas diversidades e diferenças de perspectivas. Então, é necessário aí que esse grupo, essa dupla ou esse trio, eles dialoguem
como a gente já viu aqui no episódio anterior, né? Sensibilidade e diálogo. Então, é necessário que haja sensibilidade e diálogo para entender que o momento, de repente, não é o melhor momento para um dos participantes, não está plenamente dedicado àquele momento da pesquisa, ou àquela fase da pesquisa ou da redação, e do mesmo jeito em que a perspectiva do colega pode estar um tanto distante da sua, e vai ser necessário alinhar essas análises. Além do que, a ideia de um trabalho coletivo não é cada um fazer uma parte. Então, se eu tenho 3 pessoas no grupo, a primeira pessoa não vai fazer a introdução, a segunda o desenvolvimento e a terceira a conclusão. A ideia é que a gente faça junto, né, com a construção colaborativa, não Frankenstein, né? Cada um escreve por si e junta tudo e, né, monta um monstro. Não, a construção tem que ser articulada, dialogada, não só entre os componentes do grupo, mas também com a teoria e com a prática. Então, sim, você pode fazer em um grupo com até 3 pessoas. Também as atividades relacionadas ao PIBID, ao PIBIC, podem ser objeto da sua investigação. Então, você que está atuando aí, né, desde o terceiro semestre, desde o terceiro período, no projeto de iniciação à docência ou nos projetos de iniciação científica, ou está como bolsista em algum projeto de pesquisa ou extensão do campus, você pode pode debruçar a sua pesquisa sobre essa realidade, sobre essa vivência. Ai, que delícia! Bom, tem mais. O que acontece com os professores? Bom, os professores, os docentes, eles serão responsáveis, né, por organizar essas atividades. Então, se você participou aí em um projeto e esse projeto não está mais em execução, né, provoque os docentes para que ele dê continuidade ou outro inicie esse trabalho. E aí a gente vai aqui para o nosso artigo 3º e, claro, opa, demais, né, gente? Nem tanto. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Em caso de trabalho de campo que envolvam sujeitos, entrevistas ou imagens, o projeto de pesquisa deverá ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFRO. Exatamente. Nós temos o CEP. E nós temos professores do curso que fazem parte do CEP. Melhor aí, né, se aproximar desses professores. Exatamente. E o CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. Para que serve o Comitê de Ética em Pesquisa? Para analisar se o projeto de pesquisa está afetando e como está afetando os participantes da pesquisa. Então, como a educação é um campo das ciências humanas, das relações com as pessoas, há uma probabilidade grande de que o seu projeto de pesquisa tenha que passar pelo CEP. O que é isso? Você vai elaborar o projeto de pesquisa, obviamente com orientação do seu professor escolhido pela afinidade de temática, e ele vai te orientar a estruturar esse de acordo com os requisitos exigidos pelo Comitê de Ética. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, com entrevistas, com grupos focais, com análise do discurso, com manipulação de materiais, com famílias, com crianças em situação de vulnerabilidade, e todas essas situações que estejam diretamente relacionadas às relações, né, ao convívio e às pessoas, ele provavelmente vai passar pelo Comitê de Ética. Esse Comitê de Ética está você precisa fazer esse registro na plataforma Brasil. Esses procedimentos nós faremos durante as aulas síncronas, né, porque são procedimentos que é necessário que cada um acesse, verifique como que acessa o sistema. Geralmente é o acadêmico que faz o acesso e faz o protocolo, mas ele tem que registrar o nome do professor orientador. Dependendo do caso, pode ser o professor orientador que faça o registro do projeto de pesquisa. É mais difícil, o procedimento geralmente é realizado pelo acadêmico. E aí o acadêmico vai acessar essa plataforma. Nessa plataforma ele vai tramitar o projeto, você não carrega o arquivo, você preenche os campos. Você vai ter que colocar o termo de compromisso,
O termo de esclarecimento livre e, termo de compromisso livre e esclarecido, para que as pessoas que vão participar saibam quais são os riscos de participar dessa pesquisa, se o nome vai ser divulgado ou não, se vai ter sigilo ou não, se dados sensíveis serão preservados ou não, se o nome da instituição, quanto tempo que ela vai ter que se dedicar a essa pesquisa. Lembrando que a participação será sempre voluntária. Você não obriga ninguém a participar do processo de pesquisa. Você faz o convite e essa pessoa tem que aceitar. E ela pode declinar a qualquer momento da pesquisa. Portanto, ela pode declinar por razões pessoais, como também por questões estruturais do projeto. Então, de repente, se o projeto de pesquisa está muito intenso, reuniões muito constantes, muito longas, ou uma produção teórica ou reflexiva muito profunda, isso pode levar os participantes a desistirem, declinarem do processo. Então, isso tem que ser muito bem orquestrado com o seu orientador e muito bem esclarecido. Por isso que o termo de consentimento é termo de consentimento livre e esclarecido, porque isso tem que ser esclarecido com os participantes da pesquisa. O ideal é que você chame os possíveis participantes para um diálogo, esclareça com eles quais são as etapas da pesquisa, quais são os riscos da pesquisa, quais são as benesses da pesquisa, e esclarecidas essas situações, eles irão aceitar ou não participar. Aceitando, eles devem assinar esse termo. E esse termo, o modelo desse termo deve estar acostado ao processo junto ao Comitê de Ética e Pesquisa na Plataforma Brasil. E deve ser arquivado por você nos seus documentos do curso, para que você tenha o respaldo posteriormente se houver qualquer divergência ou contrariedade na publicação de algum dado, ok? Isso é muito importante. Bom, e aí, além do CEP, o que a gente tem? A gente tem que os projetos de pesquisa devem ser vinculados a um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. E aqui, olha só, vem aqui bem pertinho de mim, porque, sabe assim, a gente tem um monte de grupos de pesquisa aqui no IFRO, mas a gente tem um grupo bem especial, que eu vou chamar, assim, para você fazer parte, se você ainda não faz, que é o GEPED. O grupo de pesquisa em educação à distância. Então, já que você é um acadêmico de um curso de licenciatura na modalidade de educação à distância, nada mais assim, apropriado do que você fazer parte desse grupo. É requisito. Olha só, o parágrafo 2º diz que deve estar vinculado. Então, é uma obrigatoriedade, é um dever ser, é uma condição. O projeto não pode ser aleatório, eu vou fazer o projeto. Não, o projeto deve estar com o orientador, deve ser registrado na Plataforma Brasil, e para ele ser registrado na Plataforma Brasil, primeiro você e o seu professor devem estar vinculados a um grupo de pesquisa. Isso confere o quê? Isso confere cientificidade, rigorosidade ao processo de investigação, porque você tem um respaldo institucional para a realização dos processos investigativos. É claro que o GEPED é um dos grupos de pesquisa do Campus Porto Velho, Zona Norte. A gente tem o GEPISA, a gente tem o GETEC, todos eles estão aí disponíveis no ambiente virtual para você consultar. Você pode se alinhar a qualquer um deles e a outros que existem no Instituto. Existem vários grupos de pesquisa em outros campi, Cacoal, Ariquemes, Vilhena, Jaru, Calama. Tem o GET, que é o Grupo de Estudos Grupo de Estudos Pedagógicos, e existem vários grupos de pesquisa. Evidentemente que eu recomendo que você faça parte do grupo de pesquisa em educação à distância. Se você não conhece, vai lá, acessa o site que também vai estar tudo na descrição aqui do nosso episódio. Então, 2 requisitos. O projeto de pesquisa ele tem que estar vinculado a um grupo de pesquisa e ele tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, especialmente se você vai trabalhar com sujeitos no processo. Perfeito? Bom, aí a gente tem a coordenação, que não nos interessa aqui no momento, mas é importante que você vá lá e leia esse material para entender qual que é a função da coordenação do TCC, de quem vai acompanhar o TCC. E aí, nós temos alguns elementos aqui em que eu gostaria de destacar. A gente já passou pelas atribuições do orientador, os seus direitos enquanto
orientando, né, o processo para entrega final e agora, né, a estrutura do TCC, que é a estrutura de um artigo científico. Então, como eu falei, o objetivo final do seu projeto de pesquisa é o quê? É chegar ao artigo científico. Então, vamos retomar aqui artigo 22. As orientações referentes à elaboração do projeto de pesquisa serão realizadas na disciplina de processos investigativos, com essa professora que vos fala neste momento. A construção do projeto de pesquisa acontece quando? Agora, a partir do nosso 5º período. O projeto de pesquisa, ele vai ter uma orientação, e isso a gente vai fazer durante os encontros síncronos, porque vai depender de cada temática. Há um roteiro básico de construção do projeto de pesquisa, mas como já foi tratado em outros episódios, e se você não sabe, corre lá e assiste os outros episódios. Considerando que nós estamos em uma proposta de jornada educativa flexibilizada e inovadora, e que no campo das ciências humanas os processos de investigação são mais flexíveis, o roteiro dos projetos de pesquisa também serão mais abertos. Mas geralmente eles têm um tema, um problema, uma hipótese, os seus objetivos, a sua justificativa, a sua fundamentação teórica e a sua metodologia. E a partir daí você começa a investigação. Mas não necessariamente é essa a estrutura. Alguns projetos de pesquisa que não se baseiam nesse paradigma cartesiano estão ancorados no paradigma da complexidade e, portanto, eles não têm esse rigor metodológico do ponto de vista estrutural, que tem que ter objetivo, que tem que ter meta, que tem que ter justificativa. Ele tem uma construção mais aberta. Mas em todos eles, você tem que ter um objetivo, que é para que você está fazendo isso? Para que você está investigando essa realidade, este tema? Você tem que ter um para quê, que é a justificativa. Você vai fazer isso para... Aliás, é o contrário, né? O objetivo é para quê e a justificativa é por quê. Isso mesmo. Não vamos trocar as informações. A ordem dos tratores, neste caso, altera o viaduto. Então, o porquê. O objetivo é o para quê. Você está investigando sobre avaliação, sobre distúrbios de aprendizagem, sobre descalculia, sobre currículo formal, sobre a Base Nacional Comum Curricular. Para quê? É o seu objetivo. Para transformar a realidade, para mudar o mundo, para promover uma nova forma de organização curricular. E por que você está fazendo isso? Que é a justificativa. Quais são as suas motivações pessoais, as suas motivações acadêmicas e teóricas e as suas motivações sociais e políticas, que a gente volta lá no Pedrinho, né, da pesquisa política. E aí, o artigo 23 vai dizer que esse projeto de pesquisa, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar se transformar, gerar que produto? Ele gera um artigo científico decorrente do relato de experiência, né, com autoria declarada, ou um trabalho decorrente de uma reflexão teórica. Em todo caso, ele tem que discutir métodos, técnicos, processos e resultados. E seguindo o reto toda a vida, a gente vai para, voltando aqui, a estrutura do artigo em outro momento, a gente vai conhecer aí quais são os nossos possíveis... Aí, aqui, 6º período. Muito bem. Nós vamos conhecer os nossos possíveis orientadores. E agora interessa, né? Quem são os possíveis orientadores? Então, nós temos aí para vocês poderem optar, escolher quem vai ser o orientador do projeto de pesquisa. Então, dentro do projeto de pesquisa, uma das primeiras decisões é você escolher o tema e, em razão do tema, você escolher o seu orientador. A escolha do seu orientador vai ser pela afinidade de temas que são pesquisados. No caso da Andréia, qual que é a área que ela costuma pesquisar? Formação de leitores, práticas pedagógicas envolvendo o ato de ler, leitura literária, livro literário ilustrado, formação de professores para formar leitores. A gente tem também aí no nosso hall de professores super, hiper, mega, super heróis. Eu também tô aqui, mas a professora Ariadne
né, que investiga especialmente políticas de formação docente, pensamento decolonial, produção de conteúdo digital e analógico. Então, olha só, quem estiver aí pensando em material didático pode ser um caminho. Que mais? Especialmente para o ensino de história local e regional da Amazônia e humanidades digitais. Tem euzinha linda, poderosa, claro, né, que estuda o quê? Formação de professores, avaliação institucional, avaliação da aprendizagem, atribuições renováveis, pesquisa em educação, metodologias de ensino. Ai, é bem longo. Práticas pedagógicas, leitura, produção de material didático, tecnologias, legislação educacional, currículo, educação à distância, mineração de dados, design educacional, metodologia ativa. O meu currículo é um pouquinho comprido. Então, existem outras possibilidades. Você quer mais ou menos a linha da professora Anabela, mas aí o título, a temática não tá aí. Então, conversa com ela e de repente vocês conseguem encontrar um eixo comum. Tem mais gente, é claro, né? Olha só, e a Andréia é linda e poderosa, né? Com as suas áreas. Se você quiser saber quais são as produções dela, vai estar aí, né, o currículo Lattes dela para você procurar essa pessoinha. Você tem a professora Ariadne, né? Com especialmente aqui eu destaco pensamento decolonial, que não é um tema muito comum. Olha só euzinha aí com todos os elementos. Então, tem aí o e-mail para você entrar em contato com os professores que você achar interessante. Nós temos mais professores. Nós temos o professor Euliene, que vai trabalhar a área de filosofia, pedagogia, complexidade na perspectiva do Edgar Morin, formação de professores, transdisciplinaridade, educação para uma cultura de paz, cultura escola, currículo, tecnologia. Além dele, o professor Geraldo, que vai atuar com suas investigações especialmente na área da migração, da imigração e educação, políticas públicas, que também é um tipo de produto que pode ser gerado, agricultura familiar, militarização nas escolas, fechamentos de instituições e outras questões. O professor Marcel, que vai trabalhar análise e desenvolvimento de sistemas computacionais, um pouco mais voltado para a tecnologia, para a informática, engenharia de software, linguagem de programação, robótica educacional, que particularmente é um tema que me apetece, organização e arquitetura de computadores, visão computacional e processamento de imagens. O professor Rafael Nink, que se concentra na área da matemática, educação matemática e tecnologias educacionais, educação à distância, mineração de dados educacionais. Quem são essas pessoinhas, professora? Essas são as pessoinhas que nós estamos apresentando aí para vocês. O professor Euliene, o professor Geraldo, o professor Marcel e o professor Rafael Nink. Aí a gente tem também o professor Samuel dos Santos Júnior, que ele estuda educação à distância, tecnologias digitais, comunicação educativa, tecnologia, educação empreendedora, administração escolar, práticas pedagógicas dos bacharéis, formação de professores, educação profissional e também políticas públicas. Lembrando que tanto o Lattes quanto o e-mail dos professores estão disponíveis no ambiente virtual para que você estabeleça os contatos que você achar necessário, bem como os contatos iniciais. Faz parte desse grupo também a professora Adriana Zanchi. Vocês que estão no 5º período, vocês já conheceram ela, já tiveram aula com ela. Ela trabalha com produção de material didático, tecnologias educacionais, educação à distância, design educacional, que é uma área que eu adoro, metodologias ativas. Ai, que tudo, hein, Adriana? Além da professora Adriana, a gente tem essa pessoinha, ninguém conhece essa pessoinha, com certeza, que é a professora Rosa. A professora Rosa que já esteve na coordenação de curso e as áreas que ela tem interesse de investigar são educação e práticas pedagógicas e interculturalidade, aprendizagem e desenvolvimento infantil, metodologias de ensino e estratégias de aprendizagem, musicalização infantil, ensino de geografia, formação de professores e material didático na perspectiva intercultural. E tem também essa pessoa que vocês não conhecem,
É claro, a professora Thelma Medeiros, que investiga práticas pedagógicas, gestão escolar, formação docente, organização do trabalho pedagógico, alfabetização e educação de jovens e adultos. Professora, mas olha, eu gosto de um professor e a temática está alinhada com outro professor. E aí? Você dialoga com os dois professores e vê qual terá mais condições meteorológicas de acompanhar você. Tem também o professor Valdson, com gestão da inovação, gestão escolar, políticas públicas para ciência, tecnologia e inovação, educação empreendedora, alfabetização científica e tecnológica. Então, você pode aí acessar o Lattes dele e o e-mail, Valdson. E depois a gente vai ter o modelo do artigo, que é outra história, não é verdade? Outra história que vai para depois. Bom, e a gente então tem aí, olha, para que fazer a pesquisa? Então, você faz a pesquisa para quê? É o seu objetivo. O objetivo, você tem que estar muito claro. Então, se tem uma recomendação que a gente pode dar já de início, assim, bem no comecinho, vamos lá anotar? Então, você tem que responder essas perguntinhas. Para que se faz a pesquisa, que é a justificativa, aliás, é o objetivo. Por que faz a pesquisa, que é a justificativa. Quem vai fazer a pesquisa é você e mais quem? Lembrando que a nossa perspectiva é uma perspectiva de pesquisação ou pesquisa do tipo intervenção. Quando que você vai fazer a pesquisa? E essa definição de lapso temporal, ela tem que estar aí no inteirinho. Esse lapso temporal tem que ser bastante esclarecido, porque ele tem que estar no inteirinho entre o 5º e o 7º período. A realização da pesquisa, tanto o levantamento teórico necessário, quanto a sua realização prática, se for um estudo de campo, se for um grupo focal, se for uma entrevista, ou esses elementos mais de estudo de caso, que forem pesquisas não só explicativas e exploratórias, mas descritivas, explicativas e exploratórias. Esse processo metodológico tem que acontecer entre o 5º e o 7º período, porque no 8º período você só conclui os apontamentos finais do ponto de vista teórico reflexivo. E como fazer a pesquisa, que é o seu percurso metodológico, que remete aí às técnicas e aos processos que nós já listamos e que vocês já conhecem, e que no guia tem o link com todas as webaulas dos procedimentos metodológicos, desde o formulário até o grupo focal e os demais empreendimentos. Então, com essas perguntas que, claro, não estão respondidas, mas que mobilizam o seu fazer teórico, o seu fazer reflexivo e o seu processo investigativo, a gente encerra esse episódio. É claro que a gente trouxe aqui generalizações. É necessário que para isso, para você se aprofundar, construir o seu conhecimento, você precisa ler. Leia, 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 leia muito, leia tudo que você puder. As nossas inspirações já estão disponíveis aí no ambiente virtual, na biblioteca digital. Então acesse, aprofunde-se, inicie um diálogo com o seu possível orientador. Professora, posso trocar de orientador? É possível, mas aí vai depender das condições que vocês estão, tanto da disponibilidade do orientador quanto da sua disponibilidade e da afinidade temática. Então, curiose-se e, claro, você é responsável por tudo aquilo que você cativa, como diz o Pequeno Príncipe. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.